Introdução do Livro dos Espíritos, parte 2, segundo áudio. Estamos estudando o uso da palavra alma e no áudio anterior estudamos 3 tipos de raciocínios para esta palavra alma. No primeiro, alguns compreendem como o princípio da vida material orgânica e que morre com o corpo. O segundo, pensam que a alma é o princípio da inteligência universal de um todo, de uma alma única, e quando morremos, essa alma retorna para o todo e perde sua individualidade. E no terceiro, que é mais coerente com a doutrina espírita, essa alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e quando morremos, ela preserva a sua individualidade. Então, raciocinamos essas 3 possibilidades e ficou convencionado para o estudo desse livro que alma é o ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo com a sua individualidade. E vamos agora raciocinar aquelas outras 2 possibilidades, inclusive atribuindo nomes para elas, certo? E aqui, retomando a leitura, na falta de uma palavra especial para cada uma das 2 outras, chamaremos, e aqui ele vai começar a estudar uma delas, princípio vital. É o princípio da vida material e orgânica, qualquer que ele seja a fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, esse princípio vital estaria em todos os seres vivos. A vida podendo existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. Quando ele fala abstração feita, quer dizer não considerando, deixando de fora. Então ele está falando da vida podendo existir, independente da faculdade de pensar. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Então ele já deixa claro que a palavra vitalidade, como a gente já entende, não dá a mesma ideia desse princípio vital que ele quer nos explicar. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Olha só esse raciocínio. Existe essa ideia de que o princípio vital seria próprio da matéria, estaria na matéria e quando acontecesse alguma circunstância, ele se manifestava. Por exemplo, uma semente que está ali e se você colocar ela num solo adubado e molhado, a vida se manifesta. Esse é um exemplo bom dessa ideia de que o princípio está na matéria, é próprio da matéria. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem luz. Então aqui é uma segunda ideia, ele não está na matéria. Ele não é próprio da matéria, ele está num fluido espalhado universalmente. E cada ser vivo absorve daí ele, como se fosse o oxigênio na atmosfera, né? O oxigênio nos permite a vida, nos sustenta a vida, e ele está espalhado na atmosfera, e a gente vai absorvendo ele da atmosfera. Retomando a leitura. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. Então, quando ele fala que esse princípio vital estaria espalhado no universo inteiro em um fluido especial, ele já dá nome a esse fluido, fluido vital. Então aqui a gente já viu princípio vital e fluido vital.
esse assunto ele é importante, nos esclarece muita coisa, por isso que nós vamos assim devagar comentando. Uma forma de exemplificar fluido vital e princípio vital, que eu gosto muito, é lembrar da gasolina, por exemplo. A gasolina é um fluido. Tudo que flui, né, tudo que corre é fluido, como o ar, como a água, né, e a gasolina é um fluido. E essa gasolina ela possui um princípio de explodir, de pegar fogo. É um princípio que está nela. Ela é o fluido e ela tem essa capacidade, essa possibilidade latente ali dormindo nela. Se ninguém colocar fogo, se ninguém produzir uma centelha, uma faísca, essa gasolina fica ali. A partir do momento em que ela encontra a circunstância própria, apropriada, ela manifesta o fogo, a explosão. Então está aí uma ideia para esclarecer bem o que é o fluido vital e o princípio vital. Retomando a leitura. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Então ele já está colocando coisas aqui que considera incontestáveis, né, que a gente observa. Então ele falou que todos os seres orgânicos têm uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Então nos vegetais, nos animais, no ser humano, existe essa força íntima da vida. E outra coisa que ele fala que é incontestável, que isso é independente da inteligência e do pensamento. Porque até uma gramazinha, um mato, sem pensamento e inteligência, ele cresce com essa vida. Continuando, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Então vemos aqui 3 espécies que estão em momentos diferentes. Uma que não tem inteligência nem pensamento e usa o princípio vital. Aí a gente imagina as plantinhas. Outro que já tem um certo grau de inteligência e pensamento, mas que não tem ainda senso moral, que consideremos aqui os animais. E ele fala de uma espécie já com um senso moral especial, que dá uma superioridade sobre as outras espécies, que é a raça humana. Vamos deixar esse áudio aqui, que é o segundo áudio da parte 2.